Turma, sejam bem-vindos ao Porteira Cast, o podcast de quem vive o agro. Mas antes de começar, antes de apresentar o convidado, eu gostaria de fazer um agradecimento à Meta Agro, que é um grande parceiro da Fazenda Nacional e agora também do Porteira Cast. Falando do convidado, eu tenho o prazer de receber aqui Clécio Santos, presidente da cooperativa Pindorama, né? Uma grande potência aqui de todo o Nordeste. É um presidente que a Pindorama hoje, Clécio, tem 72 anos, mais ou menos, 70 anos, completa 70 agora. anos, e você está à frente dela há mais de 40, Quase 40 anos de gestão, né? Então, eu acredito que tudo que a Pindorama é hoje deve muito a você no comando, né? Muito obrigado por ter vindo e contar aqui um pouquinho da sua história. Muito bem, Gilberto. Eu é que agradeço aí essa oportunidade de bater esse papo aqui com você. Esse programa Porteira Cast tem uma repercussão aí muito forte, principalmente no agro, né? E você passa esse seu jeito, né? Fácil, aberto, transparente de conduzir, né, um programa como esse. Para mim é uma felicidade, é um prazer imenso estar aqui contigo. Eu sou um apaixonado aí pelo agro, né, e pelo cooperativismo. Minha vida foi sempre tem sido muito dedicada, né, a essas duas frentes aí, e eu acredito muito no potencial que tem a nossa agricultura, né? O estado de Alagoas, no que pese ser um estado pequeno, territorialmente falando, mas nós temos assim alguns números interessantes. Cana-de-açúcar, por exemplo, nós somos o maior produtor de cana aqui do Nordeste. A questão do leite, a gente se destaca muito forte também, né, a nível do Nordeste, pela qualidade, pela genética, enfim, por tudo. E é um estado que ele precisa explorar ainda mais o seu potencial. Nós temos em um determinado espaço dele, nós temos, apesar de temos a área mais árida, mais seca, mas você tem ali o São Francisco, né, que magia ali e que nos dá uma condição fantástica de se trabalhar a irrigação naquela região. Precisamos explorar isso mais. Tem um Canal do Sertão, muito estratégico, muito importante, mas ele precisa ser explorado nessa vertente aí do agronegócio. E você tem o resto do estado uma precipitação razoável. Você tem um semiárido, essa região de transição, mas que também chove e tal, né? E tem a região da mata, a região sul, a região litoral, que tem áreas de tabuleiros muito próprias para a exploração, principalmente da cana-de-açúcar, né? Então, nós temos uma pecuária muito organizada num determinado área do estado, principalmente naquela região mais da zona da mata ali, que é uma região com um clima fantástico para esse tipo de atividade, né? E temos o leite no sertão, né, com uma palma, enfim. Então é um estado pequeno, mas é um estado que tem, né, um arranjo produtivo muito interessante. Já teve o fumo aqui na região de Arapiraca e na região vizinha, aqui nos municípios mais próximos de Arapiraca, que foram, né, muito importante na economia aqui dessa região. E são até hoje, né? E eu acho que ainda até hoje isso ainda é interessante, né?
Mas Alagoas viveu algumas fases. Nós tivemos um momento aí da fase do algodão, sofremos muito com a chegada da questão do bicudo, todo aquele arranjo produtivo, produção, indústria, beneficiamento, enfim, que tinha muito aqui no nosso estado. Essas indústrias de beneficiamento, todas elas quebraram, fecharam, né, porque não tinha o algodão. E aí passa um momento aí de muita de se buscar alguma outra alternativa para ocupar essa lacuna, e a gente percebe que a alternativa que aconteceu para isso foi uma alternativa da pecuária de corte, que tem como eu falei, um destaque aqui muito forte, mas ela emprega muito pouco, né? E termina sendo uma atividade que concentra, né? Concentra a renda, pouca empregabilidade, o que o algodão já era o contrário. Você tinha uma necessidade muito forte da mão de obra para o processo, principalmente da colheita do algodão. Então, imagina a quantidade de hectares que não se plantava naquela época, toda ela colhida manualmente. Hoje não, você tem grandes máquinas, naqueles tabuleiros. Por isso que não é mais competitivo, né, o algodão aqui. E assim, você tem algumas áreas onde se produz assim, a fruticultura. Por exemplo, aquela região nossa da cooperativa, ela é uma das áreas onde se tem mais plantios de frutas, ou seja, o maracujá, que sempre foi a primeira atividade agrícola nossa, né, que veio acompanhada ali da agroindústria, ela foi muito importante para a gente, e ainda hoje né? Mas com a chegada da cana, o espaço foi também muito ocupado por a cana. Mas a gente tem acerola, a gente tem naquela região uma área, na nossa Pindorama ali, Clécio, antes de a gente falar da Pindorama, que a gente vai falar muito ainda da Pindorama, são quase 40 anos de história, né? Eu quero falar do Clécio. Onde é que o Clécio, por que o Clécio se interessou? De onde veio essa raiz? Onde foi que o Clécio nasceu? Pois é, eu sou filho de Viçosa, né? A minha origem é Viçosa, né? Eu sou filho de agricultores, né? Minha família toda, meus pais, meus avós, eles são da zona rural, da área rural. Nasci, inclusive, na fazenda. Enfim, então a minha paixão pelo agro tem tudo a ver, porque as minhas origens, elas são descendentes da agricultura mesmo, né? Mas aquela agricultura ainda mais da época do passado, né? E que a gente... a agricultura raiz, na verdade. E o seu pai, inclusive, plantava raiz, né? Isso, meu pai era um bom plantador de inhame, né? Era muito conhecido na região como um dos melhores produtores de inhame. Inclusive tem um inhame que se deu o nome de inhame Jereba, ele foi desenvolvido lá na fazenda lá da gente, e ele era uma pessoa muito, muito dedicada a isso. Era pecuarista, mas tinha também, ele sempre foi uma pessoa que gostou muito de diversificar. Talvez eu tenha puxado um pouco dessa característica dele, né? Eu acho que a diversificação ela é muito importante. Nunca é bom você ter um só negócio, né? Porque você
fica um pouco mais seguro quando você tem dentro da sua propriedade, ou grande, ou médio, ou pequeno, você ter sempre uma diversificação. Qual é o nome do teu pai, Clécio? Meu pai se chamava Zé Paizinho, o nome dele é José Cândido dos Santos, mas conhecido como Zé Paizinho. Zé Paizinho da Jereba, ele era muito conhecido, né? Era uma liderança lá naquela região, né? Pela conduta, pela postura, pela decência, pela ética. Meu pai foi um grande exemplo para mim de cidadão, de homem direito, homem cumpridor dos seus negócios, né, da sua palavra. Era realmente um homem que saiu de baixo, cresceu, né, dentro daquele ambiente, né, conseguiu um status de uma pessoa bem sucedida na vida, mas baseada no trabalho, né, na coisa assim muito de muita decência. Uhum. E o que é que você aprendeu lá na fazenda, lá em Viçosa, Alagoas, que você acha que é fundamental até hoje, você vem praticando? Pois é, a nossa infância, ela foi, como eu lhe disse, muito presente na fazenda. A gente estudava na cidade, Em Viçosa. mas na Viçosa, lá em Viçosa. A gente tinha uma casa lá na Viçosa, a fazenda fica a uns 14 quilômetros, mas final de semana, as férias, enfim, a gente não brincava, não. O velho era muito duro e a gente dava o duro também junto com a tropa, com os trabalhadores, a gente estava ali junto. Era na cerca, era no plantio, era no cuidado do pasto, enfim. E o que a gente aprende com isso é trabalhar, né? Então, eu sou um homem muito focado realmente na lida, né? No trabalho, acordo cedo, durmo cedo também, mas sou homem de 5 horas da manhã já está em pé. E sempre foi assim, porque eu via muito, né? O meu pai também tinha muito essa. Ele dizia que o homem, para aproveitar bem o dia, tinha que se acordar cedo, senão ele perdia uma fatia boa daquilo que ele não devia perder. E ele tinha muita razão com isso. Então, sempre fui muito seguidor desses exemplos dele. O exemplo, ele realmente é o que faz a pessoa, porque é uma coisa você falar, né? Isso. Uma coisa é você fazer. Outra coisa é fazer, exatamente. Além de seu pai, teve alguém que lhe mostrou o caminho, disse, ó, vamos viver do agro, o caminho é esse. Olha, Foi na verdade, como eu te disse, a família toda era voltada assim, para o agro, para o negócio. Meu pai, naturalmente, sempre foi o maior exemplo, no caso, mas assim, tinha meus avós, por exemplo, que sempre foram também pessoas ligadas ao negócio agro e que sempre foi também um grande exemplo para mim, né? Então, a gente... E ao longo dessa minha trajetória, dessa minha caminhada, muitas pessoas também, de certa forma, serviram assim como exemplo. Quando não era pessoas que estavam perto de mim, mas só pelo que representaram, né, para mim já era uma forma de exemplo de ser humano, né, de ser humano dedicado, comprometido e focado naquilo, né, para que ele
para que se determinaram. Então, essa, na verdade, foi e é a minha forma né, eu sempre fui muito de aprender, Observar. de observar. Eu sempre fui muito observador. Os meus colegas, às vezes, diziam: Clécio, tu era tão calado, tu era tão quieto na época de colégio interno, e depois a gente vê que você se soltou, você, né, tem tido um discernimento aí bem diferente do que daquele momento. Naquele momento eu estava muito aprendendo, e até hoje aprendo, mas eu acho que a gente, eu digo sempre aos meus netos e meus filhos, né, que a gente tem que ouvir mais do que falar. Para isso a gente só tem uma boca, né? E vem 2 ouvidos aí. A gente já nasce com essa tendência. Então é bom seguir muito nessa linha aí. Por aí, eu acredito que seja dessa forma. Apesar de eu gostar de falar muito, né? Não é à toa que a gente fez esse projeto, mas a ideia aqui é deixar o convidado falar o máximo possível e a gente vai captando ali, né? Vai ouvir. E assim, o meu ganho, como eu já disse até em outros episódios, é escutar essa história, absorver e poder compartilhar, que já teve casos de eu fazer visitas e o convidado disse: Gilberto, não sei se vou. Eu disse: rapaz, para mim tá tudo certo. Eu já aprendi, agora eu quero compartilhar. Se o senhor não quer, paciência. Mas vamos. Mas está aqui um convite, né? O convite está feito, não é? Exato. Mas então, Clécio, em nenhum momento você pensou em fazer outra coisa que não fosse o agro? Não. A minha vida foi sempre muito focada nisso, né? E eu sempre fui assim, sempre tive metas na vida, né? E sempre dou muito foco naquelas metas que eu mesmo tracei, né? Para poder chegar. Você sabe que não é fácil, né? Mas se você não tiver uma meta definida, você não sabe para onde vai. Então, é preciso muito que vocês definam o que quer na vida. E na minha vida eu defini querer viver do agro, né? Sobreviver do agro, e mais do que isso, poder fazer com que outras pessoas, a partir dessas minhas metas atingidas, também consigam partilhar comigo disso aí também. Ninguém é forte sozinho, né? Ninguém é forte sozinho. Esse é o meu lema, né? Esse é o nosso slogan, vamos dizer assim, porque a gente entende que é a partir do coletivo, é a partir do cooperativismo, né? Que isso é uma outra coisa que me apaixona muito, né? Que não desassocia do agro, pelo contrário, ele se fortalece ainda mais, é a questão do cooperativismo, né? Eu acho que essa ferramenta que nós podemos explorar, né? Eu digo, qualquer pessoa, qualquer grupo, em qualquer atividade, em qualquer segmento, pode se fazer valer da ideia do conjunto, do coletivo, para se tornar mais forte, né? Para se tornar mais resistente e para se tornar também, assim, para se tornar ouvido, né? Então, quando você está de forma coletiva, as coisas ficam mais fortes, né? E as atividades elas conseguem, dentro desse conjunto, ser melhor resolvidas. Uhum. Clécio, ao longo dessa trajetória, que hoje você tem quase 40 anos de Pindorama, mas você não tem 60, 65 anos, né? Isso. É um jovem ainda, é um potro. É um menino. É um potro. Tem algum conselho ou um puxão de orelha que você aprendeu hoje ou
quando você era mais jovem, que você não tira da cabeça? Gilberto, assim, muito da questão do... uma coisa que o meu pai batia muito sempre era de você ser cumpridor com seus deveres. Aquilo que você falava, que você prometia, você tinha que cumprir, né? E isso aí, assim, é uma coisa que eu levo muito para a minha vida, para o meu dia a dia. É ser realmente comprometido com aquilo que você se comprometeu. Então, essa uma coisa que, com certeza, eu carrego isso, é uma característica, eu acredito, assim, muito forte e muito importante também, né? Essa de você cumprir com tudo, né? Então, acho que isso, das pequenas coisas até as grandes coisas, é preciso que sejam vistas dessa forma. Compromisso é compromisso, trato é trato. Você não é obrigado a tratar, mas quando você trata, você é obrigado a cumprir. Então, esse é um conselho, né, que eu carrego de lá de trás, né, que se resume exatamente na questão do comprometimento, do compromisso de verdade, fazer valer aquilo que você se comprometeu. E eu não tenho dúvida, Clássico, que para você gerenciar um trabalho coletivo, se não tivesse esse comprometimento, a Pindorama não era o que é hoje. Pois é. Né? Isso é, de fato, uma realidade. Se não tiver essa entrega, se não tivéssemos tido esse comprometimento, né, essa dedicação, essa busca sempre de estar melhorando, né, e de ser sempre um ser humano mais comprometido, né, além do comprometimento, a entrega de fato, né, e o seu comportamento, a humildade e a consciência da responsabilidade que você traz, que você carrega para poder manter uma cooperativa como aquela, né, com os desafios que ela tem, com a quantidade de cooperados que tem, com a grandeza dos negócios que ela tem, com a diversificação também que tem. Se não tiver muito essa pegada, as coisas com certeza não estariam, não aconteceriam como tem acontecido. Agora, Clécio, é o que a gente quer aprender de todo executivo como você, que já passou por diversas coisas, diversos momentos difíceis. O que é que você se arrependeu e que hoje você faria diferente? Olha, eu sinceramente, Gilberto, eu acho que eu não tenho muito que me arrepender. Eu acho que eu podia ter feito melhor do que o que fiz. E se eu tivesse essa oportunidade de voltar ao tempo, ainda faria com mais capricho, com mais cuidado, com mais zelo, né, aquilo que eu fiz, aquilo que eu construí. É exatamente isso que eu faria. Não dá para me arrepender daquilo que, de fato, de fato, que o que já aconteceu, né, não dá mais para você voltar atrás. Eu digo sempre que o que passou, passou. Né? E isso é o que me move, o que me faz ser melhor, querer ser melhor amanhã. É não viver essa retórica, pô, Clécio, tu tem quantos mandatos na Pindorama, quantos anos, e isso e aquilo. Eu digo, rapaz, para mim é como se eu estivesse começando hoje. O que passou não volta mais. É a mesma coisa de água de rio abaixo. Não tem como voltar mais.
Então, não tem como se arrepender. Você tem que estar muito se preparando sempre para fazer melhor alguma coisa que poderia ter sido feito melhor, claro. Então, é desse jeito que eu conduzo a minha vida. É pensando no amanhã, é querendo ser um pouco melhor amanhã, né? E não entender e achar que, por eu ter 30 e tantos anos na cooperativa, já sei de tudo, sou a pessoa que não tenho mais o que melhorar, de forma alguma. Eu tenho que melhorar sempre, preciso cada vez mais ter essa consciência para poder servir melhor aquele povo e aquilo que a gente faz com amor, com carinho e que faz verdadeiramente assim, com uma dedicação exclusiva, que é cuidar da Pindorama. Não tenho dúvida. E eu até penso até assim, mas eu costumo dizer que eu erro. Eu digo, rapaz, eu tenho umas coisas que eu errei, mas eu costumo dizer, rapaz, esse aí é o preço do aprendizado. Isso, né? isso. Eu faria diferente. Aquilo que não deu muito certo, você tentou fazer e por algum motivo a coisa... o que não pode é você não fazer nada, ou você se acovardar e não tomar as iniciativas que precisam ser tomadas, mesmo que precise depois você ajustar. Né? E quem conduz uma coisa coletiva, Gilberto, tudo aquilo que a gente está fazendo pensando no bem de todos. Se você não faz nada, aquele todo não vai ter nada. Então, você está sendo um problema ao invés de ser uma solução, um ponto positivo nesse processo. Então, gestão é muito isso, né? Às vezes não dão certo, mas você tentou, você agiu. E outra coisa é você não agir, não fazer. E quem não faz nada não vai ter nada, não vai dar nada, não vai acontecer nada. Não é verdade? Com certeza. É por aí. Mas aí agora vamos falar do que você que já queria falar desde o começo. Espera aí que eu quero falar um pouquinho da história do Clécio. Sim. Vamos falar da Pindorama agora, da cooperativa Pindorama. Para quem não conhece, Clécio, vamos falar um pouquinho como começou, onde é que ela está localizada, porque por incrível que pareça, ainda tem gente que não conhece. Hoje eu falei com a minha mulher, vou gravar com o presidente da Pindorama. É o quê mesmo? É os boi que você tem lá, né? Se for só isso... Você imagina. Mostra que a gente precisa se comunicar mais. Pois né? Aí eu falei... Cada ponto desse me estimula mais a divulgar. Mas a cooperativa Pindorama, Gilberto, é uma cooperativa que está localizada aqui perto aqui de Arapiraca, em Coruripe, a 60, 70 quilômetros daqui de Arapiraca, que fica na região sul ali do estado, né, na região mais puxando ali para a praia, mas ela foi criada na década de 50. Nós fomos fundados como cooperativa registrada em 56, ou seja, nós estamos agora completando exatamente em 2006, completando 70 anos de existência. E é um projeto assim fantástico porque ele traz um monte de felicidade, né, para muita gente. Não é só o cooperado, mas é aquelas pessoas que vivem dentro daquela área da cooperativa. Hoje nós somos uma população de 32 mil pessoas que vivem no ambiente, na área da cooperativa. E a cooperativa tem uma área de terra de 30 mil hectares. Dentro dessa área se produz a cana, se produz o maracujá, né, que foi a primeira cultura a ser explorada em termos de exploração industrial, comercial mesmo falando. E Berthollet foi o grande idealizador daquela cooperativa. Berthollet é um franco-suíço que veio para o Brasil na década de 40, depois da guerra, na Segunda Guerra, e identificou naquela região esse potencial de se tornar
o que ela é hoje. Então, um grande visionário. Imagina, há 70 anos atrás, aquela região não tinha estrada, não tinha... O acesso era muito ruim, né? Não tinha energia, muito precário, né? A situação, há 70 anos atrás, dá para se imaginar como era tudo mais difícil. E vinha um sujeito da Europa, um franco-suíço, um visionário, como eu já falei, e fez um projeto, levou isso para na época, o governo da época, mostrando que era possível fazer um projeto de assentamento, de colonização e fazer muitas pessoas felizes, fazer com que essas pessoas explorem o seu pedaço de terra, tenham a sua própria terra, tenham a sua dignidade, sua casa, enfim. E foi assim que ele começou, né? Dedicou a vida dele realmente a esse projeto. E esse projeto tão bem feito, tão bem pensado, né? Ele está aí vivo até hoje e fazendo assim de fato um diferencial no que se refere à questão fundiária, à questão da organização fundiária, à questão social, a questão econômica, a questão ambiental. Hoje mesmo nós fomos contemplados, a Pinorama, com um selo de sustentabilidade dado pelo IMA. Algumas empresas receberam isso hoje, dado o cuidado que a gente tem tido, né, com a questão ambiental, com essa questão da descarbonização, com essa questão que a gente está aí muito preocupada com esse desequilíbrio todo, que a gente sabe que isso tem muito a ver com a gente, ser humano, e que a gente precisa reverter isso. A gente precisa corrigir esse passivo causado por nós mesmos. Então, dentro dessa pegada, né, do econômico, do equilíbrio social, do ambiental, desse tripé que a cooperativa se sustenta. E isso nasceu, né, como eu disse, né, da visão do Berthollet, dessa concepção dele de criar essas oportunidades para quem não tinha oportunidade. Então, ele definiu um tamanho de área, né? As pessoas que eram capazes de receber esse lote, eles passavam por uma seleção pequena, mas uma de conduta, enfim, eles tinham um mínimo de avaliação, porque não era qualquer um, né, que ele se associava ou que ele ganhava um lote desse. Era preciso passar por alguns crivos e passar por um período, inclusive, de adaptação e de teste ali, de relacionamento com os outros, se eram pessoas com essas características. Então, tinha um período de 2 anos, tem um período de 2 anos, mas lá no início isso era o começo, né, para poder passar a ser cooperado definitivamente. Passava 2 anos como um período probatório, né, para poder ele se tornar efetivo dentro do quadro de associado. Mas, assim, Berthollet é daqueles pontos fora da curva, daquele sujeito que vem para o mundo realmente para fazer e marcar um espaço, e marcar uma coisa diferente. É o que ele fez e o que ele deixou para a gente. Me chamou bastante a atenção quando eu vi que foi um europeu que eu dei uma pesquisada, a gente sempre dá uma lidazinha, né, antes para entender mais, e me chamou bastante a atenção o fato de ter sido um europeu que veio para cá e construído isso,
né? Mas outra coisa que também me chamou a atenção, que é uma coisa que eu gosto particularmente, não tive a oportunidade de ir, né? Que o João Paulo não me levou no dia que eu fui lá, né, João Paulo? Foi no Foi no memorial. museu. No memorial. No museu. Então, Mas ele não levou, que é para poder você ir de novo. a gente vai, a gente vai. Então, para o pessoal aí que tem curiosidade, que gosta dessa parte mais histórica, Sim. E conhecer lá o memorial que vai ter todos Nós esses tivemos, detalhes, Gilberto, o cuidado de preservar de fato essa história. Eu fui muito feliz. Só fazer uma ressalva aqui, que eu brinquei aqui com o João Paulo, mas eu tenho que fazer primeiro o agradecimento, que foi ele que fez a ponte, né? Ele que me recebeu lá na casa dele, a gente almoçou, e eu disse, ô João Paulo, só esse almoço aqui, com essa vista, com essa conservação da natureza, para mim já está pago o dia. Já está pago o dia, pois é. Vamos lá. Mas é isso. Então, assim, o Bertollet, ele foi esse sujeito realmente diferente, deixou, né, para a gente esse legado, né, essa responsabilidade também de cuidar disso. Naturalmente, como qualquer um, não faz isso sozinho, né? Ele, como um grande líder, ele teve pessoas que ajudaram a ele a colocar em prática, né? e a construírem, né, aquela cooperativa. Ele trouxe muitos voluntários, né, do continente europeu, e inclusive até americanos vieram na época para ajudá-los, agrônomos, engenheiros, eletricistas. Naquele tempo era muito precário, né, que o Brasil não tinha muito essas pessoas mais preparadas. E naturalmente a Europa, né, já estava bem mais evoluído do que a gente. O continente europeu é bem mais antigo, ou seja, tinha uma evolução natural, e essas ciências e esses técnicos ele conseguiu trazer vários como voluntário para ajudar ele a organizar isso. Topógrafo, agrônomo, médicos, enfermeira. Então é um cara que se preocupou de fato com tudo, não o fato de pegar um pedaço de terra e marcar lá e botar para você tomar conta. Ele tinha um cuidado do todo do negócio. A área para produzir era apenas parte né, de todo aquele conceito dele. Mas ele trabalhou muito a questão da educação dessas pessoas, da saúde dessas pessoas. Enfim. Não sei se já era utilizado na época, mas aí é a sustentabilidade, né? E ele começou das pessoas, né? Exatamente. Pessoas... Então ele como eu falei, um grande visionário, um grande líder, né? Então para ter pessoas conscientes, era preciso prepará-las e levar informações, estar ali levando toda uma assistência, todo um apoio, né, para a parte social, a parte de saúde, a parte técnica, enfim, isso era tudo levado por ele. Mas hoje, Clécio, o que é que a Pindorama faz, né? Aqui a gente já falou muito da cana-de-açúcar, né? Mas o que é que o forte hoje... A cooperativa hoje, ela, como eu te falei, ela começou com o maracujá. Ele já teve uma ideia fantástica, que foi de fazer uma agroindústria para beneficiar esse maracujá. Imagine uma área daquele tamanho, uma grande parte dela produzindo maracujá para vender ele in natura. Não tinha sentido. Então ele pensou e fez a indústria de suco nosso, que foi uma das primeiras aqui do Nordeste, o suco tradicional, suco de maracujá Pindorama. Então, esse foi a primeira agroindústria. E daí, na década de 80, com o Proálcool, nós tivemos a ideia de... Ele já não estava mais, ele já não estava mais aqui, já tinha falecido. Ele faleceu em 1969, ele chegou em 54 e faleceu em 69. Ou seja, morreu
morreu jovem, com 62 anos, e tinha ali na Pindorama só 14 anos. Em apenas 14 anos, ele conseguiu fazer grande parte do que ele pensava, já deixou feito, que muita gente já estava assentada e essa agroindústria já estava operando, né? Já no Proálcool ele não estava mais vivo, já foi um projeto, né, sem a participação dele. E a cooperativa fez a primeira unidade uma das primeiras de álcool aqui do estado de Alagoas. Uma das primeiras usinas autônoma de produção de álcool hidratado de Alagoas. Essa foi a segunda indústria nossa, a primeira de suco, depois o álcool. Hoje nós temos 14 unidades industriais dentro da cooperativa. Nós temos a indústria de fruta, de sucos, né, que beneficia o maracujá, o abacaxi, a acerola, o caju, a manga, a goiaba, são 7 sabores, a uva. Nós temos a indústria de beneficiamento de coco, que recebe o coco, beneficia, ter ali o leite, faz o coco ralado, enfim, os produtos derivados do coco. Essa é a segunda indústria. Aí depois nós temos, dentro da indústria de suco, já uma área que faz o suco pronto para beber hoje, que é diferente do suco concentrado. Diferente porque são coisas diferentes. Então já aí 3. Aí nós temos uma indústria de doce, de balas, de refresco em pó, de molhos, de atomatados, de álcool doméstico, álcool gel, álcool para limpeza, enfim. Nesse episódio do Covid, a Pindorama era a única empresa aqui no estado que tinha o álcool gel, né, e logo veio o álcool 70, que foi uma salvação aí para muita gente. Então, são 14 unidades industriais. E aí vem o açúcar, que veio depois do álcool, depois tem o flocão de milho, e agora nós temos também a indústria de beneficiamento de etanol de milho, que é a primeira aqui do Nordeste. A primeira unidade de etanol de milho do Nordeste é na nossa cooperativa. Nós estamos no nosso segundo ano de operação com essa indústria, e aí totaliza as 14 indústrias. Mas me diga uma coisa, Clécio, essas indústrias estão tudo na Pindorama, estão tudo em Alagoas? Todas elas ficam dentro da cooperativa, né? De alguma forma, uma auxilia a outra. Por exemplo, a indústria de cana-usina, ela também é uma indústria geradora de energia. E para algumas indústrias nossas, a gente usa a própria energia gerada pela geração da unidade de açúcar. Então, todas essas 14 que eu falei, elas estão, esse complexo industrial, ele está todo dentro ali do ambiente da cooperativa. Nós temos uma indústria de beneficiamento de arroz que está fora daquele perímetro ali, que ela fica lá em Igreja Nova. Na entrada de Igreja Nova, aquela indústria de beneficiamento ali hoje, ela pertence à cooperativa. É bem próximo, né? Para quem não sabe. Aí é próximo, 40 quilômetros, 42 quilômetros, não é tão longe. E essa é o único negócio nosso fora do ambiente da cooperativa. Desses 32 mil, são 32 mil hectares. Hectares, né, de terra. E os insumos? A maioria é produzido nesse perímetro ou vocês compram muita coisa de fora? Não, a gente tem produzindo dentro de casa. Nós temos o maracujá, o abacaxi, a acerola, mas a gente traz de fora outros produtos, tipo a goiaba, a manga, a uva,
Esses são produtos que a gente compra o concentrado ou compra a própria fruta e beneficia lá. Milho também compra muito. Aí o milho vem de fora, né? O milho vem de fora, mas nós estamos estimulando muito o plantio de milho aqui em Alagoas. Já temos aqui grandes parceiros produzindo para a gente. E agora também estimulando a questão do plantio do sorgo, porque eu vejo que o sorgo é uma grande alternativa para o nosso semiárido, para essa área que chove menos, porque ele é menos exigente em água e, com isso, você consegue ter uma segurança maior na sua produção. O milho ele tem um certo risco, porque é uma cultura que ele tem uma necessidade de água muito mais bem definida, né, e um volume bem maior do que o sorgo. O sorgo, ele, com a metade da precipitação necessária para o milho, você consegue ter uma boa produção de sorgo. Então, está crescendo muito isso na Bahia, no oeste da Bahia. Hoje nós recebemos diariamente entre 300 a 500 toneladas de milho, de sorgo, todos os dias. Imagine esse sorgo sendo produzido aqui em Alagoas, porque nós temos muitas terras, muitas improdutivas aí, por falta de alguma opção, e entendo que o governo, o Estado, junto com a iniciativa privada, tem toda uma condição de fazer isso acontecer. Até porque já tem aonde vender, já tem onde colocar esse produto, que é na indústria nossa aqui. Nós compramos aí por ano alguns milhares de sacos de sorgo, ou seja, a gente compra mais de 40 milhões de reais, 40, 50 milhões de reais de sorgo que sai daqui para o oeste da Bahia, que podia ficar aqui. Então, esse é o trabalho que precisa ser desenvolvido aqui. Comercializando. Hoje a Pindorama, os produtos da Pindorama estão atingindo Quantos Brasil? estados Quantos a gente estados? está? Isso. Nós estamos presentes hoje em 12 estados do Brasil. 12 a 13 estados do Brasil. Nós estamos praticamente no Nordeste todo, e aí desce ali um pouco Maranhão, Piauí, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então, são estados que a gente também tem uma participação lá dos nossos produtos. Essa pergunta é até importante, até para o pessoal entender, né? Porque hoje a concentração, né, o quanto a Pindorama influencia numa região, no estado de Alagoas, que é um estado pequeno, né? E consegue ter irradiar para outros estados. Então, nós temos também uma participação realmente interessante, mas a maior participação hoje, vamos dizer, é dentro do nosso estado. Hoje nós somos uma empresa muito diversificada e muito presente aí na mesa dos nossos alagoanos. É muito difícil não ter um produto Pindorama em qualquer supermercado, em qualquer casa, em qualquer lar, porque nós vamos quase que de A a Z dentro de uma necessidade de uma casa. Então, nós estamos na cesta básica e em outros produtos assim menos usados no dia a dia, mas tipo as balas, essas outras, os outros mix nossos que compõem aí um espaço bastante interessante dentro da necessidade de uma casa. Mas a gente falou muito do passado, né? O quanto representou para aquela população na época que o Berthollet, né? René Berthollet. Chegou, e hoje? O que é que a Pindorama representa para aquela população? Pois é, hoje nós somos uma empresa que emprega mais de 2.000 pessoas, que temos uma diversificação de negócios, né, que gera uma renda muito considerável, mais de 600, 700 milhões de reais é o nosso faturamento aí ano,
Quer dizer, imagina o impacto que uma empresa dessa causa numa economia de onde ela está, né? Então, assim, emprego, gerações de oportunidades de negócio, porque hoje nós temos, dentro da Pindorama, muitos negócios acontecendo, né? Não através da cooperativa, mas pelo que a cooperativa proporciona. Então, essas 30 mil pessoas, 32 mil pessoas que vivem lá, elas também precisam de serviço. Então, é um ambiente muito interessante, porque para você atender a necessidade da comunidade, surge farmácia, padarias, lanchonete, restaurante, bar, enfim, são vários pequenos negócios, né, que acontecem no dia a dia daquela comunidade. Uma outra coisa interessante é a qualidade de vida da nossa população. Nós somos formados de pequenos produtores, mas você não vê miséria, né? Você não vê um caso de pobreza absoluta. A gente tem um equilíbrio econômico bastante interessante. Para tu ter ideia, todos os nossos cooperados, no mínimo, tem um automóvel, um carro para se locomover. Então, mostra que há, de fato, verdadeiramente, um equilíbrio econômico bem diferenciado do resto do nosso Nordeste e até, eu diria, do Brasil. E até você falando nisso, em qualidade de vida, segurança também, né? Uma coisa E a segurança, que me chamou muita atenção lá, isso. João Paulo, não. Está com muito tempo que a gente não vê nenhum tipo de problemas relacionados a homicídio, a furtos, essas coisas. É muito raro para uma população de 32 mil pessoas. Lógico que no mundo de hoje, né, com essas coisas que a gente está vendo aí, esses caminhos aí errados de droga, essas coisas, isso em todo canto, né, existe, né, mas na nossa comunidade a gente tem um cuidado muito atento, estamos ali muito, né, dando todo um apoio, um suporte ao pessoal da segurança pública também. Então, nós somos parceiros disso aí também. Hoje, parte do faturamento da Pindorama está em relação à atividade sucroalcooleica, né? A usina de álcool. Sim. E hoje a cana-de-açúcar, de modo geral, está passando por um período difícil. Difícil, né? difícil. Você hoje, com quase 40 anos na cooperativa, né? Que foi, pelo que eu entendi, você que praticamente que implementou, né? Vários desses avanços, sim. Então, passou por diversas crises. Sim. Né? Então, qual é o conselho que você daria para quem está enfrentando essa crise? Crise a gente tem que enfrentá-la com muita determinação, com muita força. Você não tem como fugir da crise. O setor está vivendo uma crise de preço muito forte, uma depreciação do preço do açúcar assim muito forte, uma queda muito brusca em menos de um ano. O açúcar caiu aí em torno de 40% do seu preço. Então é muito difícil uma atividade se sustentar bem diante de uma coisa tão rápida dessa, que você não controla, você não tem como mexer. O preço é mercado, e o mercado você não dita, ele que dita para você. E o açúcar é uma commodity, então isso vem influenciado por várias questões que você fica difícil identificar qual é a questão que provocou essa baixa de preço. São várias vertentes, né? Mas o conselho que a gente dá é sempre persistência, ser resiliente, firme, né? Reajustar e realinhar para a situação do momento e continuar firme para superar
Isso em pouco tempo, com certeza, como o setor já se reinventou, já se superou, né? É um setor que tem mais de 100 anos de, de atividade e durante esses 100 anos já passaram por vários momentos. Momentos de clima, situação difícil climática, situação difícil, às vezes, a questão de preço, a parte realmente mais voltada a um mercado, né? A parte de pragas também. Então, Gilberto, o setor o setor agrícola como um todo, não específico da cana, ele é muito vulnerável, ele é muito exposto a tudo isso. As questões climáticas, as questões de conjuntura econômica, as questões de pragas e doenças, enfim, isso na cana, isso no milho, isso na soja, e a cana ainda é a cultura mais resiliente, mais resistente e que suporta mais desafio e mais desaforo. Por isso que isso logo, logo se supera, com certeza, porque o mercado vai voltar, tem que voltar à normalidade, pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, e essa situação de desequilíbrio entre produção e preço ela vai se ajustar. Quando acontece isso, sofre a indústria e sofre também o produtor de cana, né? Todos nós, produtores, sofremos porque o preço da cana ela é paga em função da média do mês do preço do açúcar e do álcool. Então, se o açúcar está baixo, naturalmente ele vai atingir a cana. E quando atinge a cana, atinge a economia do Estado como um todo, já que esse Estado, 20%, 30% do seu PIB, ele sai do setor sucroalcooleiro. Então, ele com certeza está abalado agora por conta dessa depreciação de preço do açúcar. Todas as unidades industriais que produzem açúcar, ela está sofrendo, né, exatamente essa questão de mercado, essa questão de preço. Esse conselho até que você disse foi, pelo que eu estou vendo, os produtores de cana-de-açúcar são bem alinhados. Quem disse isso para mim foi o Renato Coutinho, lá da Caraçuí. Sim. Eu acho que foi uma das primeiras, a gente conversando lá, vendo nas canas, a primeira coisa que ele disse: rapaz, esse foi um conselho do meu avô, né? 3P, perseverança, perseverança, perseverança. Pois é. E eu fiz uma nova, eu botei um 4P, que é o de prudência. Porque se a gente perseverança, perseverança e prudência. Prudência. Corretíssimo, assino embaixo. É por aí. Essa é a fórmula, né? Então é ir para frente, é ir para cima. É isso aí. Agora, a gente não poderia deixar de abordar, né, Clécio, essa gestão, esse tempo de gestão, né, que são quase 40 anos. Você mencionou, você valorizou, né, quem criou a Pindorama. Ele fez a base bem feita, né? A gente tem que se preocupar bastante com a fundação, mas são 40 anos, quase 40 anos. Hoje, pelo menos a metade da Pindorama está sob o seu comando. Então, eu queria saber de você como é liderar uma cooperativa e ter esse respeito que você tem hoje, né? Porque quando eu falei que você vinha para cá ontem, eu estava com o Luiz de São Luís, disse: eu vou gravar com o Clécio. Ele vem, eu disse: não falo com ele não, senão é capaz de ele me dar o balão e sair com você. Não, vou não. Disse: depois a gente chama ele para ir aí no São Luís, tomar um café. Luiz é um querido amigo, né? Colega de Satuba e um grande empresário, um grande parceiro nosso também lá da Pindorama. Então, a sua pergunta foi voltada para a gestão. Como é ter o respeito? Sim. Pois é. Isso é fruto, né, Gilberto, de muita dedicação, de muita renúncia. Você não imagina como é prazeroso
olhar para trás e ver o quanto nós conseguimos contribuir para que a Pindorama realmente chegasse aonde está. Na verdade, isso é um trabalho muito de equipe, né? de liderança, de condução, de conduta, de ética, de comprometimento. Então, é esse conjunto, Gilberto, que faz uma história dessa acontecer. É muito sacrifício, muito foco, né? Como eu falei, muita renúncia para você conseguir, né, num ambiente que não é fácil. Para você ter ideia, na história da cooperativa de 70 anos, nenhum presidente teve o prazer de ter mais de 2 mandatos. E eu estou no meu 11º mandato. Então, é uma quebra assim, de mostrar que é possível, sim. Mas para ser possível isso, dependeu muito de mim, né? de me ajustar sempre, né? De estar sempre com essa preocupação do amanhã, da minha postura, do meu comportamento com a comunidade, da minha transparência, da minha ética e da coragem que a gente tem de enfrentar desafios, de criar soluções, de inovar, né? Eu sou muito, de fato, tenho essa qualidade de empreender, né, que ela está muito presente nas nossas ações. E empreender num ambiente coletivo é mais complexo ainda. Empreender para você é uma coisa, empreender para o coletivo é muito mais complexo e muito mais desafiante. Então, esses desafios, eu tenho enfrentado eles com muita força, com muita fé, com muita coragem, segurança, né? E tenho certeza que isso é o que faz a Pindorama ser o que ela é hoje. Se ela vivesse e tivesse no mesmo marasmo de 40 anos atrás, ela nem existia mais. Ela teve a coragem, né? Nós tivemos a coragem de ousar, de arriscar, né? De fazer diferente, né? De estar seguro naquilo que estava fazendo, porque se você fosse ouvir um, outro e outro, as coisas não aconteciam, porque cada um tem uma ideia, ou cada um vê de um jeito, cada um enxerga de uma forma, tem pessoas muito proativas, tem outras muito reativas, enfim, e num ambiente coletivo de 1000, imagina você extrair. Então, ou você tem a fé, a força, a coragem, a capacidade também de convencer os outros daquilo que você está pensando e a coragem de fazer acontecer, é isso que tem nos levado a chegar até onde chegamos, né? Você tocou num ponto até que eu queria falar. Hoje, qual é o que você considera o maior desafio? Produzir mais, aumentar esse faturamento da Pindorama ou gerir pessoas? Gilberto, é mais difícil, sem dúvida, gerir pessoas, né? Mas as pessoas também são... Nós só conseguimos crescer em todos os sentidos se a gente estiver preparado para esse desafio, né? Sem pessoas, nós não chegaremos a lugar nenhum, né? Sem time, sem equipe, sem motivação, temos que ter toda essa... temos que estar consciente disso, que para chegar onde a gente quer, temos que superar e temos que se abrir para encarar a questão das pessoas. E termina depois das coisas avançando, isso também não ser tão complexo assim. Mas assim, a questão de gerir pessoas, administrar egos e conflitos de pessoas não é coisa muito fácil. Mas
tá dentro do contexto e está dentro desse desafio. Está dentro do cooperativismo, né? Exatamente. Mas hoje, o que é que tira o sono do presidente? Rapaz, o sono do presidente, na verdade, eu nunca perdi sono, não. Eu sempre sou muito assim, porque o sono ele acontece mais por uma questão da labuta do dia a dia, mas não da preocupação, porque quem faz as coisas certas, ou quem faz com a certeza de que está fazendo o melhor para o coletivo, não tem que temer nada. Enfim, está pronto para não perder sono. Tem que estar firme para o dia a dia, né? E para superar os desafios que são inerentes a cada momento, a cada dia. Entendi. Agora a gente vai falar do Boitel, né? Que o Boitel, para quem não sabe, até eu brinquei no começo aí, a minha mulher só conhecia Pindorama pela Boitel. Depois eu disse, e aquele açúcar que você vai tomar no médico? Ah, é mesmo, já veio. Aí ela foi lembrando, né? Mas esse Boitel, rapaz, que é o primeiro do Nordeste. Primeiro. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho o que Pois a ideia do Boitel, Gilberto, é exatamente, ele está dentro desse contexto nosso de estar buscando sempre agregar valor ao que a gente já tem. Então, do açúcar, eu consigo pegar uma parte desse açúcar, fazer bala, fazer doce, tal. Do álcool, etanol, a gente faz o álcool gel, faz o álcool doméstico, faz o álcool 70. E a ideia do Boitel é exatamente utilizar aquele subproduto ou coproduto, né, que é proveniente das nossas indústrias. Então, nós temos o bagaço da cana como um item importante lá, como uma fonte de fibra. Nós temos do álcool, da produção do álcool de milho, nós temos o WDG, que é um produto que é o bagaço do milho, vamos dizer assim, ou do sorgo, que é muito rico em proteína. Então, é outro item que entra dentro da ideia do Boitel. Um outro também importante por exemplo, o germe de milho. Nós temos na Pindorama uma indústria de flocão de arroz. O nosso cuscuz, né, Pindorama, flocão de arroz Pindorama. De arroz não, flocão de milho e flocão de arroz também. Mas o flocão de milho, para chegar no flocão, ele é desgerminado. Então, o germe de milho é outra fonte fantástica para alimento lá do nosso confinamento. Então, a gente tem todos os produtos que é necessário para gerar e fazer essa proteína tão nobre, ele está dentro de casa e a gente estava com isso meio que desperdiçado. Não era tão desperdiçado porque a gente vende parte disso a alguém que já consome individualmente. Mas a ideia era juntar tudo isso e transformar a proteína vegetal que a gente tem em uma proteína animal, que é uma proteína nobre animal para fazer a carne, né? Essa carne do boi. E uma coisa muito importante é que ajuda também a toda a dinâmica da cadeia bovina aqui do estado, Gilberto, é que a semana passada nós conseguimos fazer a nossa primeira exportação de boi para a Turquia. Então, parte daqueles animais já saíram, né? E a perspectiva é que outros lotes venham aí no futuro, a gente avançar ainda mais, né, com esse novo mercado que a Pindorama cria. Aí está aí a Pindorama inovando, criando alternativa e ajudando a pecuária de Alagoas. Porque o importante da cooperativa não é ela só para ela também pensar nas ações dela também está refletindo positivamente, né, para o crescimento da pecuária de Alagoas. Por que está crescendo? Porque nós estamos, a partir do confinamento do Boitel,
nós temos aí uma oportunidade para o produtor, tanto pequeno, o médio, o grande produtor de boi, ele pegar parte daqueles animais seus e engordar lá, ao invés de ele estar perdendo peso no verão. Então, essa é a grande jogada. No período de verão aqui no Nordeste, que ele começa em outubro e vai até dezembro, janeiro, você perde, o gado no pasto, ele não cresce porque o pasto seca e não tendo o alimento necessário ali para ele desenvolver, ele termina, na melhor das hipóteses, ele se mantém. Mas, normalmente, e você é pecuarista, sabe disso, ele começa a perder peso. Ou então você vai ter que comprar ração fora para levar para a propriedade para alimentá-lo. O que é que a gente faz? Dá essa opção de você levar o seu animal para lá e a gente cuidar dele botando esse alimento que eu já tenho lá da nosso processo de industrialização, que sobra do nosso processo industrial. Então, isso é uma visão de ganho para o coletivo. É uma ideia que não é para o Clécio, pessoa física. A gente fez pensando no estado de Alagoas, não só nos cooperados, mas também em outros produtores que possam e queiram botar os seus animais lá, como já temos vários, né? Esse é o 2º ano de Boitel, né? Assim, todos que botaram tiveram bons resultados, tiveram ganhos, e a cooperativa também teve o ganho porque desovou essa produção, né? Tirando ali da usina e levando para o confinamento, que é 800 metros da usina. Isso para você montar uma estratégia como pecuarista, ajuda bastante, né? Porque hoje é uma opção, você pode tirar o seu gado um ano antes, então você consegue ter um giro maior. Você então... consegue fazer mais giro no seu gado. Você termina, em vez de você esperar esse boi sair de 14, 15 arrobas para ir para 20, você nas 14 bota lá na cooperativa e ela vai cuidar e você vai botar outro no lugar desse que você tirou. Então você faz um círculo, a roda vai girar mais rápido e é a oportunidade de se ganhar mais dinheiro para todo mundo. E ganha todo mundo, justamente. Agora, Clécio, eu queria falar da família, né? E dá para ver o quanto você é ligado à família, porque hoje a gente aqui tá com plateia, que não é todo mundo que vem com plateia para cá, não, mas veio Clecinho, né? Clécio Neto e Paulo, João Paulo. E João Paulo, prestigiar. João Paulo do Clécio. João Paulo do Clécio, né? Prestigiar aqui, assistir ao vivo o Porteira Cast. Então, o que muda na jornada quando a gente tem a família por perto? Isso é tudo, né? Assim, eu acho que família, Gilberto, é tudo na vida da gente, né? Sem família, você fica um peixe fora d'água, na minha concepção. Então, a minha família é a minha base, é a minha estrutura, é o meu aconchego, vamos dizer assim, né? É o que gera essa vontade de viver mais, de fazer mais, para que isso, de certa forma, sirva para eles como estímulo, e como o mesmo estímulo que eu tive com o meu pai. Eu quero que eles tenham comigo o mesmo respeito, a mesma admiração, e para isso é preciso eu procurar cada dia ser um sujeito o mais correto possível, né? Me corrigir sempre, estar sempre me policiando para servir de exemplo para ele. Então, é esse exemplo que a gente passa para a comunidade e é esse exemplo que a gente passa mais ainda para aqueles que estão mais perto da gente, que são os nossos filhos. Então, o filho ele é muito, sem dúvida, a cópia, né, daquilo que ele tá ali, do seu pai, da sua mãe. E aí eu tenho meu conceito de vida, a minha base realmente
de tudo. Uma família que conversa, uma família que escuta um ou outro, uma família que está sempre buscando fazer o bem para os outros e a gente sempre se corrigindo e se ajustando. Então, é o meu tesouro. Eu estou, como você disse, com o meu neto aqui, o Clécio Neto, que já está um homenzinho ali, ó, e ele faz questão de estar me ouvindo sempre, me acompanhando. Ele é um grande, vamos dizer, parceiro do vô, né? E aí o João Paulo ali, que é o pai do Clécio Neto. E o orgulho de tê-lo como o meu nome também, né? Então, foi uma coisa que eu brinquei, né? Porque tem o Clécio Júnior, aí eu disse, rapaz, você roubou o nome porque geralmente que até uma briga lá em casa, que eu sou Gilberto Júnior, mas o meu irmão disse, se eu tiver um filho, um homem, quem eu pego, eu disse, rapaz, já é meu, eu né? disse, João Paulo, você já pegou, né? Pois é, eu tenho o meu filho Clécio e tenho o meu neto Clécio também. Muito bem. E qual é o conselho, além do exemplo? Tem algum conselho que você bate, João Paulo, João Vitor, Clécio Júnior e como é o nome da filha? Akil. Kio, é por aqui o caminho. Tem um conselho que você bate na tecla ou não? Muito sempre assim, o certo, né? Faça o certo que nada vai dar errado. Tenha sempre o cuidado de fazer o que é correto, fazer o que é certo. Respeite muito seja temente a Deus, né? Respeite muito as pessoas, porque o fato de você respeitar o ser humano, respeitar o outro, é que vai lhe tornar um sujeito maior, uma pessoa grande. Então, a simplicidade, a sinceridade, a amizade, né? São coisas muito importantes que eu passo para eles. A boa amizade, cultivar isso, né? E procurar, sim, ter caráter, ética e fazer sempre aquilo que é correto e que é certo, para que, com isso, você tenha a segurança de que nada vai dar errado. Quando você age certo, faça o certo, que nada vai dar errado. Simples desse jeito. E o resto é muito trabalho para cada um seguir em frente. E exemplo, né? E exemplo. A gente falou dos meninos, mas não falou da mãe dos meninos, né? Então, qual a importância dela? Muito grande, muito grande. Assim, eu tenho a felicidade, prazer, agradeço muito sempre a Deus por ter a companheira que eu tenho, né? Que é a mãe dos meus 4 filhos. É uma pessoa também que só dá bom exemplo em todos os sentidos, né? De ser uma mãe muito amorosa, muito cuidadosa, mas também uma mãe que dá, né, linha, que tem pulso, né? Que coloca no eixo, que procura botar no eixo, né? E que não passa também a mão em tudo, mas tem assim de um cuidado, de um carinho imenso com os filhos e para mim, né, a minha grande parceira é ali onde eu divido o bom e o ruim, né? Então é a minha grande companheira e que com certeza tudo que a gente conseguiu chegar, conquistar, fazer até hoje, com certeza ela tem uma participação muito grande em tudo isso. Sem ela, eu não seria, com certeza eu não seria e não teria essa família tão bonita que tenho e não teria chegado onde cheguei.
por trás de um grande homem sempre tem uma, Sempre tem grande mulher. uma grande né? mulher, sem dúvida. Isso aí você escuta Essa muito. é a máxima, né? Qual o nome dela? Alda. Dona Alda Júlia. Alda Júlia. Alda também viçosense. Nós moramos na mesma rua, interessante. Fomos assim os primeiros namorados um do outro. E casei com 20 anos, pra você ter ideia. Eu tinha 21, acho 21, e a Alda tinha 18, era 2, 3 anos mais nova do que eu. E é isso. Então, realmente uma grande parceira, como você diz. Por trás de uma grande família tem que ter uma grande mulher, não é? Mas vamos lá, a gente já está chegando perto do fim. Mas eu ainda quero saber qual é o sonho do Clécio, né? O que é que o Clécio ainda deseja realizar na Pindorama? Rapaz, é muita coisa. Eu acho que eu não realizei nem 10% de tudo aquilo que eu penso e quero e vou, se Deus permitir, junto com aquele povo todo, realizar. Tem muitos desafios ainda, mas tem muitas coisas boas aí para acontecer. Porque é assim, eu digo sempre, Gilberto, que o cooperativismo é isso. À medida que você vai ganhando confiança, você vai também, e as pessoas tendo mais confiança, vai surgindo ideias novas para o bem de todo mundo, né? Eu digo assim, como é interessante a força do cooperativismo. Eu agora há pouco, isso é uma coisa de agora, 2, 3 meses atrás, tive uma ideia de, vou pegar esse conjunto aqui e vou fazer uma barganha. E nós conseguimos reduzir o custo de energia nosso, né, naturalmente, para aqueles que querem fazer a migração, em 22% do seu custo do que você gasta hoje. Então, você reduz 22% daquilo que você está gastando hoje. Isso foi um ganho. Um outro ganho, conseguido agora também, estamos migrando agora, esse mês, foi uma redução do nosso plano de saúde lá, dos nossos colaboradores e alguns cooperados que tem. Que o plano é opcional. Quem paga o plano é o colaborador ou é o associado o dele, da família. A Pindorama apenas faz a organização do convênio e se compromete a reter e pagar lá na Unimed. Nós conseguimos reduzir isso em 25% agora. Então, isso é muito interessante. Imagina, a gente, um plano de saúde de R$2.000, ele com essa força do coletivo, nós conseguimos baixar aí 25% desses 2.000, ou seja, vai ficar em torno de R$1.500. Imagina ficar R$500 de um plano de uma pessoa só. E lá nós temos mais de, eu acho que umas 2.000 vidas, 1.800. Se você colocar família, né, você falou que tem 2.000 colaboradores, multiplica aí por... Mas nem todo colaborador tem plano. Como eu disse, ele é opcional. Mas você imagina a força da economia que provoca uma ação dessa. Agora, isso é uma atitude de quem pensa, de fato, no coletivo. Eu não fui buscar, para mim, um desconto de 20%, de 22% ou de 25% no plano de saúde. Eu fui brigar por um coletivo. E aí é onde está a força do coletivo. Se eu fosse sozinho, eu não tinha essa voz, eu não tinha essa força. Mas como eu fui representando 1.000 e tantos, 2.000, aí a coisa é diferente. Então é aquela máxima de dizer, olha, um palito você quebra fácil, mas um feixe de palito você não quebra. Quebra uma vara fácil, mas um feixe de vara você não quebra. Então essa aí é exatamente a conquista do coletivo. E quantas coisas dessas, e esse é o meu sonho, e quantas coisas como essa
nós não pusemos conquistar daqui para frente, como já conquistamos até agora. Conquistamos uma redução de preço do combustível, do álcool produzido pela cana da gente, cada cooperado, que isso é único, nenhuma usina tem isso. Mas a gente, por ser cooperativa, nós conseguimos que o governo tirasse a carga tributária de um volume de álcool que é consumido pelo cooperado. Então, isso reduz aí bastante, em torno de 80 a R$ 1 o preço do litro de álcool que você ia gastar de qualquer forma. Então, isso é dinheiro que fica, de alguma forma, dentro da nossa cooperativa. E vai aí outras conquistas que o dia a dia acontece dentro da cooperativa. Então, os sonhos são inúmeros, mas o principal sonho é ver aquele projeto cada vez mais forte, cada vez mais consistente e cada vez mais sendo respeitado pela sociedade como um exemplo para outros, para quem quer produzir de forma coletiva. Ninguém é forte sozinho. Ninguém é forte sozinho. É bom a gente frisar esse slogan, que foi a primeira coisa que, quando eu entrei na Pindorama, eu vi. Me chamou até o nome Pindorama maior, mas o slogan... Estava ali embaixo. Eu acho que é mais impactante. Impactante, sem dúvida. Porque ele resume, né? Ele resume muito bem essa coisa tão grande, uma coisinha tão pequena faz um diferencial, né? Isso, eu iria até perguntar antes o que é o legado que você quer deixar, tanto para a família e quanto para toda essa população que você hoje está à frente. Rapaz, o legado que a gente quer deixar, lógico, meu sonho é sempre disso, é deixar um legado do bem, é deixar um legado de que é possível, é deixar um legado como o Bertollet deixou para a gente, deixou para mim e para outros que enxergam ele como um cara diferente. Então, assim, é o legado do bem. O legado do bem, ele cabe para todos, ele cabe em qualquer canto. É um legado de abnegação, de trabalho, de resiliência, de persistência, de perseverança. Tudo isso que a gente conversou aqui. Esse é o legado que a gente deixa de conduta de vida, é o legado que meu pai deixou, é o legado que Bertollet deixou e que tantas pessoas boas deixam, né, ao passar nesse mundo. Então, passar nesse mundo sendo um pouco diferente, mostrando que é possível ser diferente. Então, isso para mim sempre foi o meu grande objetivo. Eu tinha comigo, esse desejo, vamos dizer assim, eu vou mostrar que é possível fazer diferente, né? E quando a gente faz isso com essa vontade, não para ter isso como apenas um orgulho seu, mas aquilo para mostrar que é possível fazer diferente, de fato, para as pessoas. Com certeza. Clécio, mas a gente está chegando no final, a gente vai fazer um quadro final que é um resumo do que foi dito agora, né? E eu vou fazer uma pergunta e você tenta responder da maneira mais objetiva, né? Respostas rápidas. Sim. O agro é? O agro é o futuro, né? Cooperativismo é? É o coletivo, né? É o coletivo, é a força do coletivo. Um valor inegociável para você? A honestidade. Um conselho para quem está começando no agro agora? Conselho para quem está começando no agro agora, muito planejamento. Se não fosse o agro, seria? Seria o caos. Pindorama em uma palavra. Pindorama, eu diria assim, que Pindorama em uma palavra. Pindorama em uma palavra. Difícil, né? Vamos dizer assim, Pindorama
resiliência. Eu acho que é isso. Muita resiliência, muita superação. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, Clécio, a presença, porque sei o quanto tempo eu fiquei até preocupado hoje quando a gente ia fazer essa entrevista, até pela nossa conversa lá, você foi mais rápido, até no começo aqui eu disse, Clécio, fica à vontade, pode falar, que eu fiquei com medo de você falar e eu digo, agora a gente já estava quase 2 horas. O Jean já estava me olhando assim, rapaz, hoje o negócio aqui vai para 9 horas. Vai para 9 horas. Agradecer pela presença, agradecer novamente ao João Paulo por ter feito essa ponte pela galinha e pelo pirão. Não, Paulo. Agradecer também ao Clecinho, né, pela presença e eu não tenho dúvida que esse episódio vai inspirar muita gente, e faz parte, né, o cooperativismo. Isso. Aí de você ter essa vontade de inspirar pessoas, que essa é a ideia do Porteira Cast. Né? Pois é, Gilberto, eu que agradeço esse momento, já disse isso no início, e estou fechando aqui no final, dizendo que é um prazer sempre bater papo com jovens como você, com pessoas também focadas, cheias de sonhos, enfim, e eu deixo aqui assim, continue nessa pegada, continue nesse foco, continue fazendo aquilo que você fazer da melhor forma possível, e fazendo certo não vai dar nada errado nunca, e que Deus te ilumine, te proteja, e proteja o nosso agro, e vamos em frente, força, que estamos aqui, o caminho ao cooperativismo. Com certeza. Então é isso aí, turma. Compartilha esse episódio aí para chegar mais longe e a gente trazer mais gente como o Clécio. Um abraço.